uma questão de sobrevivência, amém? Quando você anuncia a palavra, você está se conectando ainda mais com Jesus. Jesus falou o seguinte: se vós permaneceis em mim, eu permanecerei em vocês. Anunciar a palavra para permanecer em Jesus. Porque João 15 ele falou o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim dá fruto, eu limpo para me dê mais fruto. Ou seja, tem gente que está conectada com Jesus e dá fruto. Quando acontece isso, ele limpa para me dê mais fruto. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Porém, o ramo que está em mim não dá fruto, eu corto e lanço fora no fogo para ser queimado. Então, querido, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é receber a palavra, se alimentar e se encher da palavra e anunciar essa palavra, amém? Porque você está mostrando para o céu e para o inferno que você é um cristão que dá fruto, amém, querido? Amém. Escatologia é isso, então. Escatologia não é teologia, escatologia não é brincadeira, escatologia não é palestra, escatologia é sobrevivência, amém, querido? Escatologia é saber para que você está aqui, por que você foi criado, por que você veio a essa terra, qual o fim dessas coisas. Isso é a escatologia, entender o porquê disso. Querido, quando a gente olha a escatologia, há várias maneiras de entrar nesse assunto. A gente vai fazer um estudo do livro do Apocalipse. Mas o meu seminário de escatologia se chama Panorama Mundial do Anticristo. Então a gente vai passar pela Bíblia, mas também veremos o que está acontecendo no mundo hoje, agora, dia 1º de julho de 2014, olhando o cenário global para ver como tudo que a Bíblia fala que vai acontecer no final dos tempos está acontecendo e como nós podemos nos prevenir sobre aquilo que a Bíblia chama de grande engano. Amém, querido? A Bíblia fala sobre o mistério da iniquidade, que opera através da eficácia do poder de Satanás, que opera através de milagres e prodígios de mentira. Amém? E Jesus falou que esse ministério do engano seria tão poderoso que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Então é algo muito sério. Não é algo que você pode abordar assim: vou te falar uma parada, hein? Isso aí não me enrola, não. Não tem como isso. Não chegue com essa arrogância. Não, nem tem esse papo de anticristo, eu estou fora. Não diga isso, queridos. Esse Jesus falou que se enganaria até mesmo os escolhidos. Você sabe quem é escolhido do grupo dos 12? Seguindo Jesus? Só Pedro, Tiago e João. É aquela galera que Jesus levava para missões especiais. Quando ele ia lá no Monte da Transfiguração, quando ele ia para lugares preciosos, que só pessoas de confiança poderiam estar juntos. Você vê que dos 12, um escorregou na casca da banana lá, traiu Jesus. Dos 11 que sobraram, só 3 andavam com ele. E eram os escolhidos dele. Imagina um poder de Satanás, de engano, tão poderoso, que pudesse enganar Pedro, Tiago e João. Querido, nós não somos piores do que ninguém, mas não acho que você é melhor que Pedro, Tiago e João também, amém? Não porque eles são pessoas, ou São Pedro, não. São pessoas que abriram mão da sua própria vida para viver o reino de Deus, amém? Se você fizer isso, você vai estar no mesmo nível deles, não tem problema nenhum, amém, queridos? Quando Pedro curou o coxo na Porta Formosa, no capítulo 3 de Atos Apóstolos, os judeus quiseram adorá-lo, ele rasgou as suas vestes e falou: varões israelitas, sou um homem como vocês, sujeito às mesmas paixões. Quem fez esse coxo andar não fui eu, mas foi aquele Jesus que vocês crucificaram. Amém, querido? Deus vai te dar poder de fazer milagre e prodígio, mas na hora que vierem glorificar a ti, faça glória para Jesus, amém? Você vai ser feliz em nome de Jesus. Existe um mistério do engano. Isso é poderosíssimo, poderosíssimo. Só o dom de discernimento do Espírito vai te fazer ficar protegido desse engano. Você precisa se informar, porque todo o sistema judaico-cristão de busca a Deus passa pelo estudo, passa pelo ensino, passa pela educação, passa pela informação. E um dos sistemas que operam hoje, desse sistema da iniquidade, do engano, passa por meio da mediocridade, da ignorância. O sistema todo midiático, toda a cultura secular que existe no mundo, a indústria cultural, a indústria do entretenimento, a indústria fonográfica, ela opera através do paradigma da mediocridade e da ignorância e de um sistema de imbecilização. Então, para a gente mergulhar no que está por trás daquilo que está sendo operado nas nossas mentes pela mídia, nós temos que romper com esse paradigma da mediocridade. Amém, queridos? Isso é uma força tremenda.
Por exemplo, quando você vai compor uma música, para quem é músico, você automaticamente compõe a música no sistema tonal em compasso quaternário 4x4. Você não pensa nisso, é intuitivo, por quê? Esse é o sistema padrão que o mundo convencionou dizer que é legal. Você acha normal compor isso sem ter pensado, é intuitivo para você. Ou seja, nós funcionamos quase como autômatos, como robôs. Esse é o sistema. O sistema nos faz pensar assim. Quando eu falo sobre esse sistema, é um sistema que é capitaneado por uma elite global, que alguns chamam de Illuminati, por exemplo. É um grupo, existe esse grupo. Há vários tipos de Illuminati. Um desses grupos os Illuminati são os Illuminati da Bavária, que depois se infiltraram nos Estados Unidos, e a gente vai entrar nessa história. Primeiro de tudo, a gente tem que desconstruir um conceito básico que nós temos, é o conceito do tempo. Para a gente entender a escatologia, a gente tem que desconstruir a ideia que nós temos do tempo. Mas eu falo, como assim? Nós temos uma ideia de tempo, uma ideia linear. O tempo caminha sempre para frente, o passado ficou para trás e o futuro está lá na frente. A nossa metáfora do tempo é uma linha. Tanto que nós falamos sobre linha do tempo. Só que na Bíblia o tempo não é linear. Ele é linear e circular ao mesmo tempo. O tempo vai, o tempo volta. Você quer ver um exemplo de que o tempo na Bíblia não é uma linha reta para frente? No Apocalipse está escrito: Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Posso falar, como assim? Tinha nem árvore para fazer cruz ainda? Bem que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Se você não relativizar o conceito de tempo, você não vai conseguir entender isso. E o tempo e o espaço são os conceitos mais elementares que nós temos. Nós temos a ideia do espaço. O espaço é isso aqui. O espaço também é reto. Né? A gente tem o espaço, altura, largura e profundidade. Espaço tridimensional. O conceito de espaço é isso. E o tempo é uma linha reta que vai passando. O que já passou, passou. E o que está na frente eu não tenho acesso ainda. Agora, não é assim na Bíblia. Porque coisas que aconteceram em um momento no tempo já tinham acontecido em outro momento, em outro local, em outro tempo. E algumas coisas se repetem. Você quer ver outro exemplo? Lá no livro do Apocalipse também diz que Satanás é aquele que já não é, mas que ainda é. Aquele que ainda é, que já não é, mas que ainda é. Olha como é que pegadinha do malandro? Como é que é isso? Não é, já não é. Como é que história é essa? Como é que é isso? Como é que eu desconstruo o conceito de tempo nessa frase? É simples. Tem estrelas, por exemplo, que você olha no céu, e a Bíblia fala, usa a metáfora da estrela para falar de Satanás. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações, está lá em Isaías 14. E dali vem o nome dele. Na Bíblia traduzida para o latim, está escrito assim: como caíste do céu, Lúcifer. Lúcifer. Certo? No grego está como caíste do céu, fósforos. Você fala assim: fósforo é o nome grego de Satanás? Não vou usar fósforo mais não, você nem de Deus não. Está amarrado o fósforo na minha cabeça, Lux. Está fora. Está amarrado. Que isso? Não sei se você sabe. Pode olhar na internet que você vai ver. Quando eles criaram o fósforo, um dos nomes que eles dariam para ele seria Lúcifer, que significa a mesma coisa, aquilo que traz a luz, ou portador da luz. Fós é luz em grego, e esse verbo ferem é conduzir, levar, trazer, por aí vai. Então você vê, lá em Isaías 14 está escrito: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. O que está escrito ali? Primeiro tem o nome dele, Lúcifer, Fósforos, Relel, né, pai? Relel dentro de Shahara, brilhante estrela da manhã, um dos nomes desse cara. Então a Bíblia compara esse cara a uma estrela. Então, olhando para as estrelas, nós entendemos mais sobre esse cara. O que acontece quando nós olhamos para as estrelas? Algumas estrelas que nós vemos hoje no céu não existem mais. A luz que era emitida dela saiu dela, mas no meio do caminho ela já se apagou, já deixou de existir, mas a luz não chegou até ainda, está chegando ainda. Por isso nós ainda enxergamos essa estrela, mas ela não existe mais. Ela não está mais lá, mas ela ainda brilha. Satanás é isso. Amém? Ele é, já não é, mas ainda é. Eu ainda vejo, ainda me afeta, porque a luz que saiu de lá toca na minha retina, vai para o meu cérebro, eu percebo isso, mas não existe mais lá. Já está derrotado. Ou seja, Satanás ainda te atrapalha, ainda tenta destruir nossas vidas, ainda tenta ganhar
Deus ainda tenta destruir o reino de Deus, mas ele já está derrotado, amém, queridos? Em nome de Jesus. E nós estamos aqui para desfazer as obras do maligno, amém? Nunca se esqueça disso. Jesus falou que nós, como igreja, iríamos arrombar as portas do inferno, amém, queridos? O que Jesus falou para Pedro? Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? O que significa isso? É um paradigma do cristianismo. Como é que é o cristianismo? Pô, fui salvo, beleza, vou ficar tranquilão, malocado aqui, não vou arrumar encrenca do diabo, ficar escondidinho. E aí eu garanto na salvação, fico tranquilo. Olha o que está falando, as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão. Sabe qual é a cena que eu vejo quando eu leio isso? Tem aqueles filmes medievais que tem um portão do castelo, pegado. E aí vem os caras com aquele madeirão tentando arrombar a porta, batendo assim, pô. É isso, querido. A gente arrombando o inferno, amém? Invadindo de Satanás acuado, não o crente acuado. Ele acuado, mas indo até o reino dele, destruindo as portas do inferno dele e saqueando o reino dele, amém, querido? Isso é o cristianismo, amém? Isso é o cristianismo. Aleluia! Glória a Deus! Só que para fazer isso nós precisamos entender quem nós somos e quem ele é. E por que nós estamos brigando? Para isso a gente tem que desconstruir o conceito de tempo. É um tempo diferente, porque quando a gente fala de escatologia do que sobra no final dos tempos, nós estamos falando de tempo. E para a gente entender como vai acontecer isso no nosso tempo, a gente tem que entender o que é o tempo. Quer ver como é que a Bíblia fala sobre o tempo? Quando a Bíblia fala, nós acreditamos que o futuro é na frente e o passado é atrás. Paulo até usa essa metáfora quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus. Amém? Esquecendo todos os problemas, vou para frente, o chamado de Jesus na minha vida. Nada vai me atrapalhar. É isso que Paulo está falando. Porém, se a gente vai no Antigo Testamento, na cultura judaica, quando a Bíblia fala de futuro, que a palavra é temur em hebraico, significa atrás. E quando fala de passado, que é uma vera, significa na frente. É exatamente o contrário. Passado na Bíblia é na frente e futuro na Bíblia é atrás. Por quê? A cultura judaica parte de uma noção de conhecimento visual. Eu conheço aquilo que eu vejo. Nós não conhecemos o futuro. Nós não estamos vendo o futuro. Eu posso perguntar a você, que horas você vai acordar amanhã? Você sabe? Mas eu conto aqui o que você fez hoje de manhã, o que você tomou no café da manhã, você sabe? Conhecer e ver, a nessa cultura é a mesma coisa. O que está atrás de mim eu não vejo. Então é o futuro. O que está na frente de mim eu vejo. É o passado. Para mostrar para você que o conceito de passado, presente e futuro na Bíblia é totalmente diferente. Se você não entender isso, você não vai entender a escatologia. A escatologia perverte o nosso conceito que nós temos de tempo. Pensando o tempo assim, nós não vamos entender o que vai acontecer no final dos tempos. Essa terra na qual nós moramos vai ser transformada. Não fica achando que vai ficar a vida toda nesse esquema aqui, não. Porque tu não vai. E até tem coisas muito estranhas na Bíblia que me preocupam um pouco. Porque depois da batalha do Vale de Megiddo, batalha do Armagedon, Vale de Megiddo é um lugar que tem Israel. Vai ter a última batalha antes do milênio vai ser lá. Vai ter uma batalha lá. Depois dessa batalha vai começar um reino de Jesus Cristo na terra, que vai durar 1000 anos, chamado milênio pelos teólogos. Satanás, depois dessa guerra, vai ficar preso durante esses 1000 anos. Depois de 1000 anos ele será solto. E vai haver outra batalha, chamada a grande batalha de Gog e Magog. Essa batalha será tão tremenda, pode ficar tranquilo que até tem muito tempo, né? É depois que chegar o Apocalipse, mais 1000 anos. Mas para chegar na segunda tem que passar pela primeira, tá? Fica firme com Jesus, senão você não chega nem no milênio. Querido, depois do milênio tem essa batalha. Aí sabe o que acontece? A Terra vai ser tão detonada, infelizmente, não vai criar um planeta legal, não. Vocês estão vendo? O planeta é maneiro, fala sério. Né? Tem umas árvores bonitas, né? Tem umas meninas bonitas, graças a Deus achei uma ali pela minha esposa. Tem umas praias legais, né? Dá pra gente andar de skate, não obrigado a especialista na área. Desce um half-pipezinho na madeira. Não dá um planeta maneiro. Olha a mata, não tem nada, né? Então, até legal. Esse planetinho maneiro
céu e nova terra. Amém? Só que nesse novo céu e nova terra, o Apocalipse fala que não vai ter mar. Aí eu que surfo, apesar do meu físico depois, meu visual não sei se surfista, eu surfo. Eu tenho filmagens de fotos que eu posso mostrar. Provas documentais. Há provas testemunhais e há provas documentais também. Recente, né? Eu era garota não, recente. Eu comprei um novinho. Eu fiquei triste quando eu li isso. Eu falei, como eu vou pregar isso na bola de neve? Mas tem surfista pra caramba. Aí, meu irmão, tu vai largar as drogas, o pecado, vai ser salvo. Mas esse lugar onde nós estamos não vai ter mar, não. Uma furada falar isso, né? Sabe o que eu concluí na minha cabeça? Deus falou que quem for fiel vai receber galardões, ou seja, prêmios. Aí eu falei, pai, isso aqui já virou uma brecha. Brecha no bom sentido. Já tem uma marca de manobra nisso. Eu pensei assim, pô, Senhor, eu queria que tivesse mar um pouco depois da salvação, no outro céu na terra, que eu posso pegar uma onda de 80 mil metros com um movimento. Essa onda é gigantesca, você tem que me afogar, dar uma cabeçada no coral. Aí eu li, não vai ter mar. Eu falei, Senhor, pelo menos assim de onda, né? Então tá aberto, tem margem de manobra, né? A gente faz exatamente aquilo que Jesus mandou fazer, nós somos chamados de servo inútil. Amém? Você, pô, faço altas coisas para Jesus. Eu sou servo inútil. Jesus falou, servo inútil, fez apenas o que foi pedido. Então eu tento ir além do servo inútil, para ver se pelo menos uma onda se meio de uma onda lá na parada, né? Pegar deve imaginar, né? Uma ladeira para descer, tranquilão, né? Uma razão. Então, queridos, nós precisamos entender para onde está caminhando isso. Amém? Se nós estivermos presos a essa terra, nossa terra é muito boa, vai ficar eternamente aqui. Não vai se arrebatar. Amém? O que é o arrebatamento? Antes de estudo, a gente está com sobre tempo ainda. O arrebatamento é um evento que a Bíblia diz que Jesus vem nos ares. Quando Jesus repartiu o pão na ceia, ele falou, não tomarei novamente essa ceia com vocês, senão nas bodas do Cordeiro. É sobre esse momento que ele está falando. Jesus virá nos ares e quem estiver sintonizado com ele será sugado. Amém, querido? Será chupado como um imã. Tá certo? Será arrancado dessa terra. Ele vai chegar pertinho, puxa a galera pé dele e deixa o circo pegar fogo aqui embaixo. Amém? Aí eu pergunto, alguém quer ver o circo pegar fogo aqui embaixo? Não? Então fica firme com Jesus. Amém, querido? É um meio que você pode fazer de ser livre dessa grande provação que está prevista sobre o mundo. Amém? Ficar agarrado nessa terra aqui, não nessa terra, você não vai ser arrebatado nem, vai ficar preso, o imã vai te puxar, mas tu vai ficar agarrado. Então, querido, você precisa investir em prata, em ouro, em aquilo que a traça e a ferrugem dá um pouco bem, amém? Mas em tesouros espirituais estão lá certos. Para você investir nesse tesouro e entender o que é isso, você precisa entender o que está para acontecer no mundo. E o que está para acontecer no mundo é terrível, cara. Algo terrível. Veja como está o mundo. Veja o que está acontecendo no planeta. Só no mês de junho agora morreram 2.400 pessoas no Iraque. Um grupo terrorista chamado ISIS está destruindo o Iraque. Veja o que está acontecendo na Síria. Cristãos sendo crucificados, crianças decapitadas. Mais imagens na internet. Eu também te convido a olhar. Quando eu vi uma dessas imagens, senti náusea. Terrível. Eu tenho uma filha também. Terrível, uma menininha cristã, sol branco, coisas grotescas. Em 3 anos de guerra, 70 mil mortos, 130 mil mortos. Aí você pensa assim, mas eu moro no Brasil, não. O Brasil não tem isso. Aí você se engana. Enquanto em 3 anos de guerra na Síria morreram 130 mil pessoas, cada ano no Brasil morrem 70 mil pessoas assassinadas. Nesse mesmo tempo no Brasil morreram cerca de 210 mil pessoas. Eu pergunto para vocês, estamos ou não na guerra? Estamos em guerra. Estamos numa guerra física e numa guerra espiritual. Amém? E nós aqui, enquanto povo de Deus, somos o último bastião que sobrou para a humanidade ter uma vida decente, uma vida de abundância. Amém, queridos? Você que é fã de Che Guevara aí, de Fidel Castro, que é fã dessa galera, com a marca MR8, te garanto para você, o maior revolucionário que existe é um cristão fiel. Amém? Amém.
destrói o inferno e transforma uma nação, um país, um mundo inteiro, amém? Um homem que chegou e falou, Senhor, eu quero te servir, transformou a nação, a sua nação, o seu continente e o planeta inteiro. Por causa dele nós estamos aqui louvando a Deus como protestante. Esse homem foi o Martinho Lutero, amém? O imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, falou para ele, você nega esses seus livros ou não, senão eu vou te matar. Ele falou, eu estou aqui e enquanto ninguém me provar que eu estou errado, não negarei os meus livros, faça o que vocês quiserem comigo, é isso que eu tenho a dizer, que o Senhor me proteja. Amém? E Deus protegeu aquele cara e hoje nós estamos aqui louvando a Deus com essa liberdade, amém? Porque um homem decidiu ser fiel a Deus, amém? Quem sabe tem um outro Martinho Lutero Deus escondido. Amém, querido? E eu te garanto que para ser um cara desse, como Martinho Lutero, você tem que entender o que está para vir junto nesse tempo. Então, esse conceito fundamental de tempo que nós temos não nos dá margem para nós entendermos a Bíblia, nem o Apocalipse. O próprio filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, já tinha desconstruído esse conceito de tempo. O Einstein já desconstruiu. Na teoria da relatividade, o tempo é relativo. Quanto mais rápido um objeto se movimenta, menos tempo passa para ele. Isso já foi comprovado com relógios atômicos. Passa mais tempo em relógios que trafegam em alta velocidade para outros relógios que ficam parados. Então o tempo é relativo. É lógico que o tempo é relativo, senão na Bíblia não estaria escrito que 1000 anos para Deus é um dia e um dia é 1000 anos. Pedro, o que Pedro está pregando quando ele fala isso? Vocês dizem, por que tardam o retorno do nosso Senhor? Por que está demorando a segunda vinda do nosso Senhor? Aí Pedro fala, não sabeis que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Beleza, eu te garanto, pelos sinais que foram profetizados na Bíblia sobre o final do século, estão totalmente dizendo. Em Mateus 24, Jesus começa a falar sobre esses sinais e sobre esses tempos. E a Bíblia tem uma maneira de calcular o tempo muito especial, muito peculiar. Você vê que no início do Evangelho de Mateus há uma genealogia, há uma linhagem, que começa no início do Adão, chega até Jesus. E no final dessa linhagem, o que está escrito? A linhagem é dividida em três ciclos de tempo. De Adão até Abraão, 14 gerações. De Abraão até o exílio babilônico, 14 gerações. Do exílio babilônico até Jesus, 14 gerações. E o mais interessante de tudo, que 14 em hebraico são 3 letras. A letra D, a letra B e a letra D. O hebraico não tinha, o alfabeto hebraico não tem símbolo para números, são as letras, são os números. Você imagina fazer conta com letra. 525,12 dividido por 40. Por tudo letra, A, B, C, D. É como o romano fazia conta, como o grego fazia conta. Aí vem o árabe com números arábicos, ainda vem com zero ainda. Um conceito que não existiu, o conceito do nulo, o zero. Por isso que os caras davam o leite todo mundo nas contas. Tá certo? Isso é uma nova maneira de dividir coisas e entender os cálculos e o tempo. Aí você vê, a Bíblia fala sobre 3 ciclos que acontecem até a chegada de Jesus. Esses 3 ciclos são de 14 gerações. 14 em hebraico é D, V e D, em hebraico é Davi, é o nome de Davi. Olha que interessante. E Jesus fala que ele é o filho de Davi, o cego Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Então Jesus é a consumação desse terceiro ciclo. Os satanistas também dividem o tempo em 3 ciclos. O primeiro ciclo, do ano 0 até o ano 666. Tinha que ser, né, filho? Do 0 até o 777. O tempo é meio. É o primeiro ciclo. Do 0 até 666. O segundo, de 666 até 1332. Que é 662. E o início do terceiro e último ciclo, quando Satanás mais uma vez tentará tomar posse do reino da terra, ele já domina na esfera espiritual, porque ele é o príncipe das potestades do ar, e ele mais uma vez vai tentar transferir o seu reino da dimensão celeste para a dimensão terrena. Quando que começa isso? No terceiro ciclo. Quando começou o terceiro ciclo? 666 vezes 3, 1998. Amém? Começou assim, um momento. Para eles. Nós não, mas eles estão lutando com isso. Por isso que a partir de 1998 eles começaram a implementar o seu projeto de implantação do reino de Cristo com muito mais força, porque se iniciou o terceiro e último ciclo deles. Nós não
Não usurpou assumir a forma de Deus, antes fez a quenose em Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Amém? E Deus colocou os anjos ao redor dele para o proteger, para que ele não tropeçasse em nenhuma pedra, como está escrito nos Salmos, como Satanás usou o versículo para tentar fazer Jesus se suicidar. Jesus, lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que não tropece em nenhuma pedra. Jesus falou, também está escrito, não tentarás o seu corpo. Também, Jesus se esvaziou, abriu mão de alguns atributos divinos dele para se tornar humano, teve que se esvaziar da cabeça de um corpo humano. E perguntando para ele, Jesus, quando vai acontecer isso? Ele falou, cara, meu 3G caiu. Estou sem Wi-Fi. Meu banco de dados não tem acesso a ele agora. Estou sem conexão. Caiu a rede. Mas peraí, só um minutinho. Aí Jesus morre e ressuscita. Aí Mateus 28, 18, o que ele diz? É-me dado todo o poder do céu. Amém, querido? A Bíblia diz o seguinte: no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna para você que tem dúvida se Jesus é Deus ou não. Amém? Tem versículo mais claro que esse? Testemunho de Jeová não acredita nisso. Mormon não acredita nisso. Não, não é Deus não. Ele não vai nessa Bíblia. 1 João 5:20. Tem vários versículos também. 1 João 5:20. No verdadeiro estamos, no alétimos, verdadeiro, verdade, alétimos. Isso é a verdade. No verdadeiro estamos, está em Jesus Cristo. Esse é o alétimos teu, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Colossenses diz, em Jesus habita toda a divindade. É só nele. Amém, querido? Para você que tem uma dúvida. Se tu chegasse ao Jesus ressurreto e perguntasse, quando é que tu vai voltar aí? Ele vai falar, agora você não vou falar. Você não precisa se programar, né? Você cair na gandaia, meia hora antes, meninas, você não pode. Bonde aí do Deformatur, você não pode. Bonde da perdição, desculpa aí, eu vou pegar agora o outro bonde celestial, vou subir aí. Ele vai um bondezinho que levou Elias, lembra? Elias conversando com Eliseu, Deus vai passar um bonde. E qual bonde? Carruagem do fogo. É isso, você é desenho animado, passou a carruagem e levou o cara, tá vendo? Não tem como entrar nesse bonde sem ter comunhão com Jesus, amém? Não ter comunhão com Jesus é aprender. Amém? Olha o que Pedro experimentou. Pedro era um cara teimoso, um cara teimoso, muito jogo. Aí Jesus, falar uma parada, hein? Você que é o Messias, cara. Fala de brincadeira. Tu és o Messias. Jesus chega em Mateus 16, no capítulo 16. Aí, pessoal, o que estão falando que é o Messias? Quem que é o Messias? Aí o pessoal, Elias, um dos profetas. Aí Jesus falou, vocês, quem que é o Messias? Aí Pedro, Jesus, fala sério, você que é o Messias. Aí o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Amém? É impossível você entender que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, é Deus encarnado, se o Pai não te revelar. Amém? Por isso que João 15 diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu te escolhi a vós. Se você está aqui hoje, porque Jesus te revelou que Ele é o Filho de Deus, te trouxe aqui. E agora a gente tem que saber, para quê? Amém? Esse seminário é para quê? Estou colocando aqui. Em que momento da história da humanidade eu estou vivendo? Eu garanto para você, há uma chance muito elevada de nós estarmos vivendo exatamente a consumação dessas profecias antigas, na consumação desse tempo que Jesus fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. E esse é o nosso entendimento do tempo nos faz levar a isso. E aí, onde está a chave da compreensão do tempo na Bíblia? É o livro do meu xará Daniel. Daniel recebeu uma revelação tremenda sobre os tempos. Ele primeiro desvenda o sonho de Nabucodonosor da estátua que ele viu. Depois ele recebe uma revelação do anjo Gabriel sobre as 70 semanas destinadas a Israel. Nisso aqui a gente entende um pouco sobre tempos, e a gente entende o que está guardado para o final dos tempos. Vou te convidar, a gente vai fazer uma pequena leitura aqui, Daniel capítulo 2, versículo 31. Você que está com sua Bíblia aí. Daniel 2, 31.
vimos sobre esse querubim ungido da guarda, ou da cobertura, esse anjo poderosíssimo que caiu se tornou nosso Satã, ou seja, nosso adversário, nosso opositor, o diabo, aquele que joga contra, guia, pode ser através de ou contra. E banem em grego é jogar. Por isso que fala, dá um tiro, balístico, é aquilo que é lançado para frente. O que é diabo? É o cara que joga contra. É o adversário. É esse cara. Eu chamo de Ra-Satã, o adversário. Esse é o título dele, não é o nome. As maiores descrições que nós temos sobre ele na Bíblia estão em Isaías 14 e Ezequiel 28. Enquanto Ezequiel 28 é a lamentação sobre o rei de Tiro, Tiro é uma cidade na Fenícia, uma cidade poderosíssima, mas foi derrotada em 3 dias por Alexandre Grande, que era uma cidade vaidosa, arrogante. Pela sua arrogância, ela sucumbiu em sua própria vaidade, porque Deus falou que ele ia bater os arrogantes. Amém? E exaltar os humildes. Então Deus fala sobre Satanás se referindo ao rei de Tiro. Ezequiel entrega essa lamentação sobre o rei de Tiro. Ezequiel começa a falar: estava no jardim do Éden. O rei da cidade de Tiro estava no Éden? Não, ele estava sobre a potestade que governa a Fenícia e a cidade de Tiro. Porque há espíritos territoriais que governam nações, países, que são príncipes de religiões. Certo? Quando você está conversando com o católico, quando você está conversando com o mormon, quando você está conversando com o kardecista, com o testemunho de Jeová, você está conversando com uma pessoa que está impregnada com uma doutrina demoníaca na cabeça dela. Que não foi alguém que eu vou conceber uma doutrina aqui. Vou escrever uma doutrina. Não é isso. São doutrinas demoníacas. Amém? Não é doutrina de homem. Quer ver? 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz sobre não, eu vou citar aqui. Você pode conferir. Você que é crente bereano, pode ver isso, eu não falei bobagem. Mas não precisa não, pô. Eu decorei, eu não sou mais logo. Amém? Samai, né? Pô, se a gente for abrir todo o versículo, eu vou citar aí, sai daqui, né? 2016. 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz. Naquela época não tinha negrito, sublinhado e cara. Então tem que usar um recurso expressivo, ou seja, é alce. Expressamente, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrina de demônio, professor. Doutor demônio. Isso não é doutrina, é aula. Escola dominical do inferno. Professor, né? Doutrinas de demônio. Vou dar uma linha aqui para o Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Vou dar uma linha aqui para o Joseph Schmidt, fundador dos Mormons. Dá uma linha aqui. Os dois receberam. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios que cauterizam a mente das pessoas e proíbem o casamento. E ordenam a abstinência de manjares que Deus repartiu entre todos os homens. Ou seja, demônios governam bairros, cidades, estados, nações, continentes. O planeta inteiro quem governa é o Lúcifer. E governa religiões também. Então é com isso que a gente está lidando quando nós estamos evangelizando, amém? Não serve para evangelizar, eu decorei tudo que é o cara de cima, tá roubado esse carecista, eu vou arrebentar com ele. Querido, o demônio se arrebenta com ele ali intelectualmente, daqui a pouco ele te arrebenta espiritualmente na tua casa aí, amém? Não lida com essas coisas de forma saída moda Bangu, não, como vi lá no Rio. Pode ser a saída Bangu, meu. O que é saída Bangu? Confusão geral. Não é? Então, Daniel, olha só que interessante. Deus fala sobre Lúcifer, uma lamentação sobre o rei de Tiro, e Deus fala sobre Lúcifer, uma lamentação sobre o rei da Babilônia. Isaías 14, uma lamentação sobre o rei da Babilônia. Ou seja, o rei da Babilônia é um servo dessa estrela que caiu dos céus. Como caíste do céu, a estrela da mãe que levava o tudo debilitado das nações. Está falando ao mesmo tempo para o rei da Babilônia, está falando de Lúcifer. Cujo livro do Apocalipse diz que o dragão, com a sua cauda, arrebanhou 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. Você fala assim, pô, tem demônio pra caramba, né? Porque ele 1/3, dá para você entender. Para cada anjo, para cada demônio tem 2 anjos, amém? Vai ficar garotão aí, sem falar que o chefão de tudo não tem nem comparação, né? É a briga do elefante para a formiga, comparar Satanás com
com Jesus. Você pode ficar tranquilo, amém? Não pode ficar desesperado, não. Quem fica desesperado são eles. Amém? Quando chega um homem de Deus e tem um demônio dentro de alguém, o que o demônio faz? Vê se algum de demônio falou: ei, meu irmão, cai pra dentro. Quando ele fala isso, é porque o maluco vai pecar. Amém? Cai pra dentro porque tu saiu da casa da tua amante agora. Cai pra dentro. Aí ele fala: cai pra dentro. Aí eu te falo: tu está adulterando. Não briga com o demônio, não, porque vai te humilhar. Amém? Às vezes tu nem fez nada demais aí que tentou te humilhar. Vocês conhecem essa história, né? Demônio, sai. Não vou sair, não. Mas por quê? Você está sem cueca. Está com cueca ou sem cueca, você vai sair em nome de Jesus. Mas não, você vai falar: realmente, esqueci a cueca. Só um minutinho, vou botar a cueca e já volto. Amém? Eles fazem isso. Demônio, sai em nome de Jesus, você não é ladrão. Ladrão? Ladrão você que veio para roubar uma festa, não, você é ladrão. Quando você estava vindo para a igreja, passou em frente um terreno que tinha uma mangueira e pegou a manga de uma árvore que não era sua e veio comendo até a igreja. Você é ladrão. Não fala: sou ladrão, não, porque a mangueira está no meio da rua, pegou, a chave não é roubada, quem pegou é relaxado, sai em nome de Jesus. Amém? O que acontece quando Jesus chega no lugar? Ih, pegou no flagra. Pô, Jesus, nem cheguei, Jesus. Pô, não está na época de tu me prender aí, moça? Eu estou no condicional ainda. Você está com mandado aí? Cadê o oficial de justiça? Vou dar uma parada aí. Posso entrar um pouquinho ali? É assim. O cara aí pegou no flagra. Ele está escondido ali. Uma locadinha. Só que quando o poder de Deus vem chegando, ele começa. Não consegue, né? É igual o crente quando está falando o som começa a mover, né? Não consegue comentar uns bailados, manda glória, uma língua estranha, né? É o demônio. Você está chegando perto dessa feira e está glória e fala: socorro! Me descobriram aqui. Amém? Então é isso. No meio do reino do inferno, que é a Babilônia, tem um homem de Deus. Amém? Só que olha a estratégia de Deus. Deus é pouco, gente. Deus é tremendo. Se você ficar pensando no tempo reto, no espaço como a gente entende, e nas coisas como nós percebemos, não vai entender nunca. Olha um exemplo, antes de a gente entrar no Daniel. Olha o que Deus faz com o rei da Síria. Deus manda o profeta Eliseu, ou Elias, sai daí, onde você está, vai lá na Síria e dá o recado para o rei da Síria. Ele coloca o rei da Síria, rei desgraçado, isso, não, recado dele. Qual o recado? Vai que eu vou te falar. Chega lá: aí, rei, vou falar uma parada. Sabe esse meu povo aí que eu perdi? Tu vai arrebentar eles. Pô, maneiro, eu vou pegar. Mas por quê? Se seu Deus está falando que eu vou destruir o teu povo, é porque eles pecaram. Mas pô, esse teu Deus é vacilão, cara, não é vacilão, não. Eles decidiram isso. Isaías já tinha ensinado. Deus falando: os meus ouvidos não estão ocupados para não ouvir as suas orações, nem as minhas mãos encolhidas para não te abençoar. Porém, os seus pecados fazem preparação entre mim. Eu estou querendo abençoar, mas você não quer ser abençoado. Amém? Elias fala: vai lá e destrói todo mundo. Ele: pô, isso aí deve ser pegadinha de malandro, né? O cara manda ele lá, eles vão pegar, não pode ir, vai arrebentar todo mundo, mas é um negócio. Você vai lá, vai punir o meu povo por mim, eu vou te usar para punir o meu povo, mas quando eu voltar, eu vou te punir para você punir o meu povo. Esse cara é maluco. Tá certo? Se for querer entender Deus, já é. Agora, quando o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, aí a gente entende, amém? Entender o Apocalipse, entender a escatologia, deixar o Espírito falar com o nosso Espírito. Se você pegar intelecto com intelecto, razão com razão, você não vai entender nada. Amém? Deus chega para um profeta e fala assim: profeta, vá até Jeroboão, diga para ele que ele está em pecado, arrebenta com ele e volta. Não entra na casa de ninguém, nem na ida e nem na volta. Amém. Chega lá e fala: Jeroboão, a casa caiu. Caiu como? Não, nada, não. Eu sou o cara. Eu sou Jeroboão. Eu ganhei de Deus 10 tribos. É isso aí. Ninguém mandou Salomão pecar, nem Roboão, filho dele. Então, cadê? Ela olha, as tribos são minhas agora. E eu não só sou rei, sou chefe da religião. Construí um touro de ouro e falou: esse touro que me tirou do Egito. Criou uma outra religião.
Por isso que vem a região dos samaritanos, porque os samaritanos judeus tinham divergência. Era uma raça diferente, uma religião diferente. Aí Jeroboão, quer ver meu altar aqui, onde eu faço minha macumba aqui? Aí o profeta, cadê? Esse aqui, o altar começou a cair. Aí ele, peraí que eu vou segurar o altar, eu vou segurar a mãozinha dele. Foi empenada. O profeta falou, quer ver como é que Deus ainda tem misericórdia de você? Puxa essa mãozinha aqui. Só para mostrar para ele quem estava com o poder de Deus. Aí voltou amarradão, né? Aí botei moral no Jeroboão. Aí no meio do caminho, o cara chegou para ele e falou, ei meu irmão, comprei um lanchinho lá em casa. Ele não, aí Deus falou para eu seguir retinho, não vai entrar na casa de ninguém. Cara, rapaz, está por fora. Ó, tem traquina, bala de quinta, tem café com leite. Rapaz, maravilhoso negócio. Não posso não. Ó, vou te falar uma parada, eu sou profeta. E Deus mandou te chamar para ir na minha casa. Ah, se der profeta, tá eu vou, né? Pô, tô com uma fome. O meu lanchinho tá lá, um lanchinho, obrigado. De repente, o cara que cuidou ele foi tomado em profecia e falou, porque você desobedeceu a Deus, saindo aqui, um leão vai te devorar. Ela falou, tu é maluco, né? O que é isso, cara? Alguém que está cantando escondido aqui. Pô, tu manda eu vir, agora diz que eu vou morrer com isso? Você é maluco, eu vou embora. Pô, o que vocês acham que aconteceu quando eu fui embora? Eu vou pro cara. Trabalhar com Deus em segredo. Amém? Deus chega para. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Por Balaque. Balaque ligou para ele e falou: e aí, Balaão, tranquilo? Tranquilo, vamos dentro. Aí, está fazendo aquela macaminha arrumada, hein? Não via não, rapaz, eu sou servo de El e Leão, Deus Altíssimo. Não conta nada, está amarrado, não é Jesus. Não, tem um povo aqui que eu quero que você amaldiçoe. Essa maldição não é de Deus, não. Eu vou te dar um trocado comigo. Vou comprar aquela casa de praia para ele. Amanhã eu estou indo então. Foi dormir, Deus falou para ele: vai, não, senão eu vou te arrebentar, hein? Ih, acordou, ficou preocupado. Pô, Deus, não vacilo, que é só jogar um quinzinho mal ali, não tem problema nenhum. Não, Deus falou de novo que não vai. Ele insistiu tanto, sabe o que Deus falou? Vai. Aí quando ele foi, o livro de Deus ficou irado que ele foi. Porque Deus mandou ele ir. Deus estava testando o cara. Queria se Deus te falar, não vai, não vai, não vai. Você fala, não, deixa eu ir, deixa eu ir. Aí tu for, não vai não, porque ele está vendo a tua fé, amém? Uma vez, Deus é assim, você tem que saber a quem você está servindo, amém, querido? Deus não é teu coleguinha de escola, não. A lógica dele é totalmente diferente. A lógica para a consistência, a lógica é pose, você que entende lógica. Lógica é doidaça, modal, totalmente inconsistente. Newton da Costa, todo mundo conhece Newton da Costa. Muito louca a lógica. As coisas são e não são ao mesmo tempo. Quer ver a última? Pra você saber quem você serve? Chegou um profeta no meio da rala dos profetas, chegou para o outro, o profeta falou: aí, dá um socão na minha cara. Ele falou: está repreendido o espírito de violência em nome de Jesus. Sabe o que o cara falou para ele? Está lá no livro de Reis, não estou inventando não. Saindo aqui no leão vai te devorar. Mesma história. O cara vai nada, saiu e devorou o cara. Aí ele virou para o próximo e falou: você, dá um socão na minha cara. Mas já? Claro, eu não gostava de você mesmo. Ajeitou o rostinho. Vendo? Pô, meu irmão, precisava ser tão forte, não quebrou meu mandíbula. Mas era isso mesmo que Deus queria, valeu. Chegou, se enfaixou todo, eu estava a cara toda torta, foi para o meio da estrada. Vindo, quem estava vindo? A cabra. O rei tão horrível quando o verbo acabar, né? Quando o nome do cara cabra, acabou, Deus acabou com ele. Não tem nada a ver, o nome dele vem do hebraico, pode ser uma brincadeira que eu fiz. Daniel sempre foi hebraico errado, não panorama, não sabe nada. Tô brincando. Acaba vindo lá com aquela carruagem, o cara todo. Pô, entrou no meio da estrada, peraí. Vai parar a carruagem. Pô, vem, rei Acabe, me ajuda. O que foi? Eu estava lutando na guerra com você, te ajudando. Ele só para, tem mentira, né? Estava lá na guerra. Aí, botaram um prisioneiro sobre os meus cuidados. E disseram para mim que se o prisioneiro fugisse, eu pagaria com a minha própria vida. Não é que o prisioneiro fugiu? E agora, rei, eles querem me matar. Dá uma forcinha, né, rei? Pô, sou veterano do teu exército. O que Acabe falou? Meu chapa, você mesmo derrotou condenação. Falaram que se fugisse para morrer. Ele fugiu,
tu vai morrer. O que o cara fez? Tirou a faixa e falou: assim diz o Senhor, porque você deixou o rei da Síria fugir, você certamente morreu. Amém? Isso é trabalhar para Deus. Levar boxe na cara, teu colega de trabalho ser devorado por um leão, tu mandar o samurai logo que estava na guerra, e ainda botar o dedo na cara do rei que mata todo mundo e depois eu rei na pica. Você vai certamente morrer a cara. Como assim? Quando eu o cara já te mata. Né? Prudência, meu irmão. Ser discípulos como as pombas e prudentes como as serpentes. Valeu, cara? Valeu. Pô, sinistro. Quando olhou, vou matar esse cara, não está avisado. Quando olhou, não tinha nada. Amém? Se chama prudência. Amém? No meio do inferno tem um homem de Deus chamado Daniel. E aí o que acontece? Deus podia fazer duas coisas: entregar uma mensagem para Daniel e falar: Daniel, conta para Nabucodonosor essa mensagem. O que Deus fez? Deu a mensagem para Nabucodonosor. Assim, Deus dá mensagem para mim? Claro que dá. Se você não entende isso, você não conhece a Bíblia. Quando Saul estava cheio de pecado, rebelde, oprimido por um espírito maligno, Davi nem tocava mais algo para tentar oprimir, estava 100% opresso, demoniado. Ele vai até o arraial dos profetas, procurando Davi, vai para matar os profetas. No meio do caminho, o Espírito Santo o visitou, ele estava no chão e começou a profetizar. Como ele tinha feito no início da sua vida, quando ele foi cheio do poder de Deus. Amém, querido? Acabe no meio da sua podridão espiritual, servindo os deuses lá dos Moabitas e dos Amonitas, junto com Jezabel, sua esposa asquerosa. Deus chega para ele e fala: Acabe, você vai atacar a Síria e eu vou te usar. Tudo errado, assim. Vou, eu uso quem quiser. Como é que vai ser? Organize 232 líderes de cada uma das províncias, empate a Síria e arrebente com os sírios e mate o rei da Síria. Não deixe ele sair com vida. Quando ele chegou lá, o que ele fez? Quando ele prendeu o rei da Síria, o rei da Síria falou: ih, cara, beleza? E aí, teu pai como é que está? Meu pai morreu. Aí, ó, cara, lembra quando teu pai tinha um centro comercial aqui na minha cidade? Não. E aí eu quero fazer um convênio contigo. Eu deixo você reabrir um centro comercial aqui na minha cidade e eu abro uma tua cidade aí. Ô, maneiro, gostei dessa parada. Traz o contrato aí, chama o contador. Fiz o contrato, o cara foi embora. No meio do caminho ele ouviu aquela palavra. Amém? Certamente você vai morrer. Amém, queridos? Não dá para brincar com Deus, não. Amém? Ele usa quem ele quer, quando ele quer, onde ele quer. Ele está procurando pessoas agora, nesse minuto, dispostas a ser usadas por ele. Amém? Fica atento aí, amém, queridos? Amém. Não sou eu que estou falando isso, é Deus. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos na palavra. Tinha um cara no inferno que falou: não vou me contaminar com a podridão da Babilônia. Não vou me contaminar com nada disso. A carne era consagrada aos demônios. Certo? Quem comia daquelas carnes estava tendo pacto com os demônios. Os profetas de Deus, para ter pacto com Deus no Antigo Testamento, ele tinha que matar um animal, entregar a melhor parte para Deus no sacrifício de sangue, chamado holocausto. O holocausto se chama holós em grego, que é todo calço queimado, oferta queimada. A outra parte ele consagrava e comia. Nesse momento ele comia uma carne que ele consagrou a Deus, ele estava comendo com Deus. Satanás também faz isso. Isso tem que ter um mandamento. O mandamento é isso. O que ele fez? Não se contaminou. Estava ali. E aí, chega uma notícia no ouvido dele, Daniel, uma das coisas aí que a gente vai morrer hoje. Então, por quê? Nabucodonosor mandou matar todo mundo. Por que mandou matar? Porque ele teve um sonho. E ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Como é que é o sonho? Manda um e-mail que eu vou lá em casa da noite para interpretar. Não é assim não. Isso aí é moleza. Ele teve um sonho, não disse qual o sonho, porque a pessoa tem que descobrir o sonho e interpretar o sonho. Double job. Missão impossível, né? 2 missões impossíveis. Daniel falou: realmente isso é difícil, cara. Eu já dei aconselhamento no gabinete, né? Os caras contaram o sonho, interpretando. Vou saber o sonho sem ter narrado é difícil. Mas eu penso que Deus é capaz de fazer isso. Amém? Foi orar, jejuar, Deus revelou o sonho para ele. E aqui está a revelação do sonho. Daniel 2:31-45. Nabucodonosor, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços
braços de prata, o ventre, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras de estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Olha que interessante isso. Uma estátua lá toda imponente. Igual um cara, eu vou te contar essa história. Meu sogro falou que no colégio dele, tinha um cara que parava no meio da quadra assim, no lanche recreio, aí estufava o peito e ficava assim, no meio da quadra, para. Vamos fazer uma figuração, né? Aí como ele ficava assim com o peito estufado e a bundinha para dentro, botaram para ele o supositório. Assim que eu boto supositório. Então abriu dele o supositório, ficava lá na quadra assim, parado. E aí, galera, essa estátua eu lembro dela, não é a estátua de Nabucodonosor, é o supositório. A estátua imponente lá. A imponência. Nabucodonosor chegou numa neura de imponência, ele olhou o seu reino, o jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, todo o seu poder, e falou: aí, pô, acho que eu sou alguém, olha o meu reino. Na mesma hora que começou o crepúsculo, o cara virou lobisomem, meu. Fica achando que se alguém não, tu virou lobisomem, vem? Cresceu a unha, ficou peludo, foi morar no meio do mato 7 anos, veio? Foi endemoniado. Licantropia, lobo, antropo, homem lobo, um monstro, certo? É interessante isso, né? Tem até vampiro evangélico hoje em dia, já viu? Tem o lobisomem gatão, né, que morre no bonito. E o vampiro também. O vampiro é crente, que a menina chega lá no crepúsculo lá, é doido. É o seguinte, pô, tem um gatão, jovem, aí, mal sabe o que eu tenho dos tempos. Jovem, bem sucedido, rico. Poxa, ainda é tudo lentinho, sensual. Vem cá, meu gatão, que eu quero você hoje. Não, só depois do casamento. Também crente, vampiro crente. Vem, até o vampiro crente, a gente quer botar na nossa cabeça. Só faltou ele rasgar a camisa assim, camisa de baixo. Eu escolhi esperar. Uma juventude toda seduzida por isso. Doidos por serem vampiros. E há um meio de tornar vampiro. Só que você tem que fazer algumas coisas, eu não vou falar. Primeiro que vai fazer é querer virar vampiro, a culpa vai ser minha. Segundo, que é tão grotesco que não pode viltar o microfone e a igreja evangélica Curitiba falando isso. Mas existe. Se você quiser, procura o livro Entrevista com o Rei Vampiro. Tem um cara, um pastor chamado William Snow. Figuraça esse cara, hein? Ele tem outro livro também, Lúcifer Destronado. Muito figura. Ele explica não como ser um vampiro, mas a experiência dele no satanismo, nos Illuminati, na Igreja Católica, na Wicca, no Mormon e na maçonaria. Aí ele falou: eu acho que eu era um jovem meio problemático, né? A culpa não é dos meus pais, não, eles me criaram bem, mas eu era meio problemático. Aí virou vampiro, chegou. Cruzou uma virgem, como se chama na magia negra. Cruzou a virgem, você decide vir no lobisomem vampiro. Ele falou que preferiu virar uma mulher, que era mais sensual. Estilo Dom Juan de Marco, na Conquistador. O lobisomem é um troço muito grotesco. Mas tem lobisomem na vida. Então é isso aí. O que é isso aqui? Isso aqui é sobre o final dos tempos. A interpretação vem logo em seguida. Quer ver? Este é o sonho e também a sua interpretação. Tu, ó Rei dos Reis, tu és a cabeça de ouro, ou seja, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é a cabeça de ouro daquela estátua. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que é o reino Medo-Persa. E o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, Alexandre o Grande. Ele vai falar sobre isso de novo no capítulo 7 e 8. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas,
assim ele fará em pedaços e esmiuçará. No livro do Daniel ele vai falar que esse reino vem com navios de Quitim, algumas vezes falam navios de Quitim. Quitim era o nome que se dava na região onde hoje é Roma, onde é a Itália, onde se tornaria o Império Romano. Você vê como é que a Bíblia está falando eventos que aconteceriam no futuro com muita precisão. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de orelha e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro do outro. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro do outro, misturação mediante casamento. Então está falando sobre a aliança, reinos se aliançando através de casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Amém, querido? Olha que interessante isso, aquela estátua imponente, ou seja, todos os reinos da terra, governados por Satanás. E Satanás falou isso para Jesus, durante a tentação, Mateus 4. Satanás levou Jesus para o monte mais alto da terra, mostrou todos os reinos da terra e falou: todos esses reinos te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, fama, poder e glória. É o que ele fala para todo músico da Billboard hoje. Quer estar no topo da fama? Se ajoelha aqui diante de mim, que eu vou dar tudo sobre você. Amém? O famoso pacto com Satanás. Existe vários modelos de pacto, e os pactos são feitos explicitamente, e alguns músicos da indústria do entretenimento pregam essas doutrinas explicitamente e fazem rituais de satanismo de alto nível, de alta complexidade, ao vivo na televisão, para milhões de jovens espectadores. Para citar alguns exemplos, a Britney, no início da sua jornada, aí a Madonna passa o cajado para ela, ao vivo, a Madonna sobe num bolo de casamento, Britney Spears está vestida de noiva, ela vestida de noiva, a Madonna com uma cartola do grão-mestre da maçonaria, desce 13 degraus nesse bolo, passa a cartola para Britney, dá um beijo na boca dela. E aí Madonna sai de cena, deixa de se apresentar como Madonna, se apresenta depois como Esther. Esther é uma entidade maligna, Astarote. Só que Britney não aguentou o rojão. Britney surtou. O que Britney fez? Ficou maluca. Não aguentou aquela unção demoníaca, aquele cajado que foi passado para ela. Ela chegou num salão chamado Esther também. Olha que interessante. Lá em Hollywood. Virou para a dona do salão e falou: raspa a minha cabeça. A dona do salão falou: de jeito nenhum. Tu és Britney? De jeito nenhum, vou cortar o teu cabelo. Por que vou cortar o cabelo? Eu não quero mais eles me manipulando, me usando, tocando em mim, me molestando, como se fosse essa palavra, abusando de mim. Não estava falando abuso sexual, abuso espiritual, abuso moral, me manipulando. Eu vou raspar minha cabeça, porque assim, não podemos mais incluir. Eu não vou raspar, então me dá essa máquina que raspou a cabeça. Nessa mesma hora, ela ficou mais louca ainda. Foi levada para a clínica Crossroads, que é a clínica da Eric Clapton, de recuperação. Que ele deu esse nome baseado na música Crossroads, do cidadão que inventou o blues, fez o Pacto do Diabo. Nessa clínica, ela escreveu 666 na testa, eu tenho todas essas notícias aí. Todas as imagens são notícias de jornal. Não é notícia do jornal, Zé Garoto. Não. É CNN, só coisa confiável. Escreveu bem a minha e falou: eu sou um anticristo. Surto psicótico, porque ela ficou doida. Por que a menina faria isso? O segurança dela pediu demissão. Você imagina o segurança da Britney, Brutamonte, pedir demissão, porque ele falou: ela fica na minha mão. Ela fala outras línguas que eu não entendo. Está no depoimento dele. Ela, de repente, começa a falar com sotaque inglês. E ela tem um vídeo na internet. Ela dá um surto, muda de personalidade e começa a falar com sotaque britânico.
e diz, não, eu não sou Britney, eu sou Queen Bee. De repente ela ficava uma menina muito meiga, e você fala com ela, fala, I'm Jennifer, eu sou a Jennifer. Ela tem um transtorno de múltipla personalidade, que é um sinal de uma pessoa que passou por abuso ritualístico satânico na infância. Que são as pessoas que os Illuminati escolhem, enchem a mente deles de demônios e usam esses caras para levar multidões de adolescentes para o satanismo e para a perdição. Entendeu? Para fazer isso, você encher essa pessoa de demônio. Como é que faz? Desde criancinha, a partir de 6 anos de idade, começa a fazer rituais de magia negra que envolvem tortura e abuso sexual. Aí isso é mentira. Você pode ver, tem todas as matérias aí. Corey Haim e Corey Feldman, os dois que trabalharam nos Goonies. Fala, nós éramos os dois, era molestado toda hora lá no Hollywood. E o outro se suicidou por causa disso. Ele não aguentou. Por que tem escândalo de pedofilia em Hollywood? Porque pedofilia é uma parte do ritual de magia negra. Para preparar seres humanos para serem representantes de Satanás no mundo. Depois que a Britney não aguentou o rojão, saiu de cena, quem que substitui? Lady Gaga. Lady Gaga não toma mais substituto. Lady Gaga, você já percebeu que ela é satanista explícita também. Eu não vou mostrar nenhum dos rituais que ela faz ao vivo, porque eu não vou aviltar a igreja. Mas ela fez um perfume, por exemplo, chamado Fame. Esse perfume foi feito baseado na estrutura molecular do sangue dela e no cheiro do sêmen. Sangue e espermatozoides. Coisas que são essenciais em rituais satânicos do nosso mundo. Na magia ritualística que se chama, que é aquela magia vira séria. Esse perfume Fame foi o primeiro perfume a vender $1 bilhão. Ela se tornou a primeira celebridade que conquistou $1 bilhão com uma única fragrância. E o perfume Fame é o 7º perfume mais vendido da história dos perfumes. E o perfume é um elemento extremamente usado em rituais de magia também. Porque quando há um perfume consagrado e jogado numa pessoa, passa aquela unção demoníaca para a pessoa também. Então, queridos, o mundo é assim. Jesus, todos esses reinos te darei se prostrado e me adorares. Ele fala isso para todo mundo. Tem vários jovens nos Estados Unidos sendo presos porque mataram um colega dizendo que para entrar para os Illuminati, se um rapper famoso, tem que matar alguém. Ele mata alguém. E a maioria matou alguém. Jay-Z é ex-assassino. Jay-Z já foi preso por homicídio. E Jay-Z faz o sinalzinho do triângulo, usa a camisa do Aleister Crowley, faça o que você quiser, do what I will, faça o que quiser dessa lei, mesmo que eu ao seja que é a doutrina satânica telêmica que configura o nosso mundo hoje. E é isso aí, o mundo está assim. Só que Deus levanta as suas luzes também. As luzes nas trevas, os alcalais, aqueles que alertam sobre o mal que está vindo. E essa estátua está lá imponente, comandada por Satanás. E lá, escondidinho, no topo de uma montanha, tinha uma pequena pedra que ninguém viu, ninguém prestou atenção. E essa pedra foi cortada sem auxílio da mão dos homens. E essa pedra veio descendo, 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 pequenininha, mas tocou no pé da estátua. E essa estátua ficou lá imponente, sucumbiu. E essa pequena pedra cresceu e preencheu toda a terra e se tornou um reino eterno que nunca mais passará. Amém, queridos? Você é soldado desse reino, amém? Jesus já venceu, mas para você vencer com ele, você tem que estar alistado no exército dele e lutar junto com ele, amém, queridos? Isso é saber o que para que você foi feito, o que você existe, amém? Deus explicou isso para Daniel. Por que Deus deu o sonho para Nabucodonosor e não para Daniel? Se tivesse dado para Daniel falar, pô Deus, obrigado, valeu, eu chegava para os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, falar, galera, Deus deu uma cara. Deus deu o sonho para o homem mais poderoso da terra naquele momento, porque todo aquele reino, que era grande, ficou sabendo dessa mensagem, e nós estamos escutando essa mensagem hoje de 2014, amém? Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo, e ele continua sabendo, amém, queridos? A gente pode olhar para o mundo e ver esse caos aí, que Deus está separando um remanescente fiel, amém? E o remanescente fiel não é quem está na igreja, não, é quem está conectado na videira. Ele está falando, Senhor, eu quero ir mais fundo, eu quero te conhecer mais, eu quero ser um escolhido, eu quero estar lá na vanguarda do teu reino e do teu exército, amém?
Para isso eu preciso saber o porquê dessa história. E aí Deus chega para Daniel no capítulo 9 e fala: Daniel, estão separadas 70 semanas para Israel. Aí Daniel falou: como assim? 70 semanas. Não está falando semanas de 7 dias. Está falando sobre semanas de 7 anos. Em Gênesis Deus chama uma semana, 7 anos de uma semana. Em Levítico Deus chama 7 anos de uma semana. Por isso eu estou falando do tempo. Se você não entende com Deus quanto tempo na Bíblia, você não vai entender a Bíblia, você não vai entender a mensagem. Então Deus fala: 70 semanas estão guardadas para Israel. São 70 vezes 7 anos, 490 anos. Então você vai querer marcar a data para a volta de Jesus? Tu é adventista do sétimo dia, peguei no milagre. Não sou não, né? Estou marcando data nenhuma. Mas Deus passou uma data para Daniel. Passou, indicou quando Jesus ia se manifestar, na sua primeira vinda ou no primeiro advento. Você sabe disso. Depois que Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor colocou Daniel como chefe de todos os magos e bruxos da Babilônia. Todo terreno de macumba dele era chefe. Ele chegou para essa galera toda e passou essas informações aqui. Falou: daqui a 69 semanas de anos, ou seja, 400, vai dar quanto aí? Vai dar quanto aí para mim? 490 menos 7, 482. Daqui a 483. Daqui a 483 anos virá esse rei. E queridos, exatamente 483 anos depois, Jesus apareceu. Olha que interessante isso. E depois você vai entender porque nós não vamos saber quando vai acontecer o final, porque o final não tem cálculo certo. Esse tinha. O que Daniel fez? Chegou para os bruxos da Babilônia, passou todos os cálculos e falou: olhando, observando as estrelas, você vai saber onde. Quando eu já disse, pela estrela você sabe onde. Não é astrologia, porque astrologia é cristianismo. Ele falou: acompanha uma estrela. Os magos do Oriente que foram lá dar presentes para Jesus vieram exatamente dessa região da Babilônia. Amém? Seguindo o roteiro que Daniel deixou. O que Daniel recebeu de Deus? 70 semanas são guardadas para Israel. Da divulgação do decreto para restaurar Jerusalém até a vinda do ungido. Eu não estou lendo o versículo para a gente ganhar tempo, mas está em Daniel 9, 24 e 27. Deus fala para Daniel: Daniel já tinha descoberto que os judeus ficariam só 70 anos cativos na Babilônia. Lembra as profecias de Isaías? Como Deus marca algumas datas. No livro de Daniel fala: e eu, Daniel, entendi pela leitura das profecias de Isaías que nós ficaríamos 70 anos no cativeiro da Babilônia. E Deus começou a falar para ele: depois de 70 anos nós retornaremos para a nossa terra. E aí o anjo fala: quando saiu o decreto para reconstruir Jerusalém, ou seja, Daniel já teria morrido, Neemias ia receber essa incumbência para restaurar Jerusalém, está no livro de Neemias. Quando saiu o decreto para restaurar Jerusalém, 62 semanas mais 7 semanas, 69. Aí virá um ungido, mas o ungido será cortado. Querido, exatamente na data, quando saiu o decreto da Babilônia, a Bíblia é clara sobre esse decreto, existe a data. Fala o ano tal, do rei tal, saiu o decreto para restaurar Jerusalém. Se tu somar 483 anos, você chega na data, Jesus estava lá morrendo na cruz, e sendo cortado. Aí você fala: pô, beleza, e aí? E aí falta uma semana. Deus falou: 70 semanas estão guardadas. Uma semana são 7 anos. Que semana é essa? Essa semana é o que a Bíblia chama de tribulação. É o que a Bíblia chama de Apocalipse. É o que a Bíblia chama do reino do anticristo. É o que a Bíblia não, é o que o mundo chama de nova ordem mundial. Você já ouviu falar em nova ordem mundial? Amém? Nova ordem mundial é o reino do anticristo no vocabulário secular. No vocabulário nacionalista, Skulls and Bones, do Bohemian Grove, do Council of Foreign Relations, do United World Commission, todas as entidades que comandam o mundo, do grupo Bilderberg, por exemplo. Se chama nova ordem mundial. Você vê o vice-presidente do Obama, Joe Biden, nós construindo a nova ordem mundial. Você vê o George Bush filho, falando: nós estamos construindo a nova ordem mundial. Você vê o George Bush Sr., o velhão, que era chefe da CIA, em 11 de setembro de 1991, exatamente nesse dia, 11 de setembro de 1991, 10 anos antes
do atentado do 11 de setembro, dando uma grande palestra, nós precisamos construir uma nova ordem mundial. Você viu o Mahmoud Ahmadinejad, chefe do Irã, falando que tem que construir uma nova ordem mundial. Até o Lula fala de uma nova ordem mundial. Amém? Até o Lula. Aí tinha um menino não. Fala de nova ordem mundial. Nova ordem mundial são esses últimos 7 anos. Que é o que eu tinha de Apocalipse. O que está dizendo aqui? Quando é que começa? Quando é que começa? Esses últimos 7 anos. Quando for, está no livro da Daniel também. Quando o rei vier e trouxer paz ao Israel. Amém? Quando o rei vier e trouxer paz a Israel, começa a última semana de 7 anos. Se você sabe o que é o Apocalipse, você sabe que são 7 anos. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 2 vezes. 3 anos e meio, 3 anos e meio. A tribulação, que é a grande tribulação. Primeiro 3 anos do reino do anticristo, o reino de paz. Segundo grupo de 3 anos e meio, um reino caótico, caos na terra, guerra mundial, doença. E nós arrebatados lá no céu, olhando pela TV a cabo lá, que eu não sei, talvez seja Sky, né? Você vai estar no céu, vendo Sky. Não sei. Pretendo ver pela TV a cabo, né? Se quiser ficar aí, vai ficar aí tranquilo. Eu estou saindo fora do primeiro ano, né? Comprei o bilhete lá, peguei visto, estou garotão já, né? Quer dizer, estou batalhando, né? Paulo fala de desenvolver a vossa salvação. Estou tentando desenvolver. Quem não gosta de fé em fé, o justo liberar pela fé. Uma luta diária. Entenderam, filhos? No último momento da história, desde Israel, acho que a gente está falando do judeu, são esses últimos anos. Isso não é para nós, amém? Não é para nós. Por isso a gente tem que separar o universo da Bíblia entre profecias para judeus e profecias para não-judeus. Quando Jesus começa a falar, em Mateus 24, quando estiverem em Jerusalém e vierem rumores de guerra, fujam. Ai das graças. Se estiver na sua casa, desça, sai fora, se esconde no deserto. Ele está dando coordenadas para os judeus, né? Para quem vai ficar para trás aí, você, quando eu vi isso aconteceu, eu vou sair fora. Primeiro, tu vai estar em Jerusalém? Tu é judeu? Tu quer estar no meio da grande tribulação? Você fala, eu vou sair fora. Fica aí então, vou sair fora. Eu estou saindo fora antes, amém? Para nós que aceitamos Jesus, nós temos um benefício. Tem uma gambiarra aqui, São Paulo. Que é o arrebatamento, amém? O que está escrito então no primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 11. Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém, querido? Isso é o poder que Deus nos deu por nós abrirmos mão da nossa vida, do nosso projeto e assumirmos o projeto de Deus para nós. Amém? Então a gente não se conforma com o mundo, como está em Romanos 12:2. Não nos conformemos com esse mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou alma. Jesus fala complicado em grego. Pode ser mente, alma. Mundo ou tempo. Mas transformeis pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Para quem faz isso, essa é a igreja de Laodiceia. Vocês serão livres da grande provação que estão para isso. Amém, queridos? E aí Paulo começa a falar sobre isso. Em um momento seremos transformados, no suar da trombeta, no piscar de olhos. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade e estaremos eternamente com Ele. Amém? É isso. Se tu quer isso, querido, fica firme com Jesus o máximo possível. Mas não é ficar firme com Jesus, vou ficar firme, não. Vou me esconder no meu casulo ali, o Satanás está rondando aí, talvez agora. Vou junto com a mulher, deve me pegar, hein? Vou botar uns barricadas aqui, vou botar uns alarmes aqui em casa, não entra de jeito nenhum, não. A melhor maneira de ficar protegido, quando tu está lá fora na guerra, amém? Porque tu está no meio da guerra, está batalhando na guerra, viu que caindo para lado, 10 mil por direito. E tu não está sendo atingido, amém, querido? Caminhando em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus, amém? Quanto mais você entrega para Deus, mais Ele entrega para você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem, os livra. Quem teme, obedece. Amém? Obedece o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Quem crê que vai será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais vão para nós que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se tomar algo mortífero, não lhes fará mal nenhum. Amém, querido? Vai protegidão de verdade quem está na batalha. Se você está na igreja, que tem medo de ir para o inferno, pode ficar tranquilo. Vai para o inferno mesmo dia. Amém? Tranquilo. Agora, se você está na igreja, você sabe que Jesus, sendo Deus, veio para cá e morreu por você. E a única coisa que você pode fazer para retribuir essa obra e não ser um cristão ingrato é atender ao pedido que ele fez de pregar o Evangelho. Aí você entendeu por que ele te salvou. Amém, querido? Só a irmã deu ruim, então. Amém, querido? 7 anos. A última semana. 7 anos. Quando começa? Pai em Israel. Mas ficaram 2000 anos sem ter Israel. Os caras aí cedo viram que eu vou de bobeira. Tem Israel, tem mais. Só que aí chegou um brasileiro. Tem um brasileiro, você não está mais parado, né? Você vai fazendo bobagem, vai fazendo coisa certa. Sempre está vendo, né? Esse fez um negócio interessante. Chamado Oswaldão Aranha. Lá no Rio tem até o filé Oswaldo Aranha. Bife Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha chegou e assinou a restauração do Estado de Israel, em 1948. Olha que interessante. Depois de 1948 anos, sem existir nem Israel, Israel voltou a existir, porque Deus na Bíblia falou: de todo mundo chamarei o meu povo de volta para a terra. Amém? E aí aquele livro que estava mofado e esquecido voltou a ser um livro real, um livro presente. Amém? E Israel voltou a ser um país e falando a mesma língua que ele falava naquela época. Amém? Tem milagre nosso desse. É lógico que não é idêntico a palavra nova. Meu trabalho de monografia foi sobre isso, a restauração do idioma hebraico. O hebraico mais moderno, mas é o hebraico. Continua sendo o Lashon HaKodesh, a língua sagrada. É essa língua. E eles estão lá, cercados por nações muçulmanas que estão declarando abertamente que o destino delas é dizimar Israel da face da terra. E o Benjamin Netanyahu vulgarmente conhecido como Bibi Netanyahu. Obama chega a cadeia e fala: e aí, Bibi? Você que é primeiro? Aí, Bibi. Como é que um presidente ali chama o primeiro ministério? Dá vontade de chamar ele Barry. Fala Barry. Então, um dos 7 nomes do Obama é Barry Soetoro. Tá certo? É Bíblia ou caramba? Você é Barry também, sai fora. Você sabe que o nome do Obama era Barack Hussein Obama. Né? Ele tirou o Hussein porque Obama já parece gozando, Bin Laden. E Hussein você não sei, é meio estranho esse nome. Mal sabem as pessoas que o chefe da Irmandade Muçulmana, por exemplo, que é uma das maiores organizações terroristas do mundo, o vice-presidente é o irmão do Barack Obama. Você não sabe, bota na internet, irmão do Obama, Irmandade Muçulmana. A galera está arrancando cabeça de crente lá na Síria. Você vê como é que é o mundo. Querido, Israel está aí. Só que falta algo. Porque a Bíblia diz que esse rei que vai colocar paz em Israel vai restaurar os sacrifícios e vai permitir que a religião judaica volte a ser uma religião sacrificial. Jesus chegou e falou: olha só, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Hebreus fala: de uma só vez Jesus entrou no Santo dos Santos, fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecados. Jesus morre e ressuscita, ou seja, não precisa mais de sacrifício. É só vir a Ele que nele nós temos a salvação. Aí o judeu falou: não aceitei, quero continuar fazendo sacrifício. Jesus falou: não vai ter mais sacrifício. Deus vai destruir esse templo em 3 dias para restaurar esse templo. Essa é maluca, rapaz. Demorou 50 anos para construir, vai fazer em 3 dias. Ele entendeu o tempo, o espaço, nem o vocabulário de Jesus, nem as metáforas. E Jesus falou: não é mais para ter sacrifício. Eu fiz o sacrifício definitivo. No ano 70 acabaram com o tempo. Sem tempo não tem sacrifício. Cadê a Arca da Aliança? Sumiu. Cadê o Santo dos Santos? Não tem. Então Israel, o povo judeu, está 2000 anos sem ter perdão dos pecados dele. E vai vir um cara que vai falar: aí galera, coloquei pai de Israel, separamos uma terrinha para os palestinos,
Agora a gente tem Jerusalém. Vamos tirar essa mesquita aqui do domo da rocha, vamos colocar uma sinagoga aqui, o templo, vamos restaurar o templo de Salomão. E aqui a gente vai voltar a fazer o sacrifício. Esse era o anticristo. Amém? Isso está prestes a acontecer. Quase todo ano tem um terremoto ali no Monte do Templo. E tem gente que acha que são abalos sísmicos provocados. Porque Israel não tem acesso ao Monte do Templo. Jerusalém é dos judeus, mas o Monte do Templo não tem acesso. É comandado pelos muçulmanos. Só que os judeus escavam nos arredores do templo. Muita gente diz que estão mandando a bombinha ali, soltando bomba ali, para ver se a mesquita cai. Porque aí quando cair, vão falar, agora deixa a gente reconstruir o nosso templo. Agora, mal sabe você que existe um instituto do templo, chamado Temple Institute, em Israel. Ele já tem tudo pronto, é só cair e mexer tudo rapidinho no nosso templo. Eles já acharam até os touros vermelhos, que Deus determinou que era o único que era aceito para ser sacrificado. Existe uma fazenda nos Estados Unidos, eles já estão importando esses touros. Se você quer saber isso, bota no Google Temple Institute. Se você entende inglês, você vai escutar tudo e vai ver as imagens. Está tudo pronto, até os sacerdotes levitas já estão lá. Eles, pela genealogia, já identificaram várias famílias, têm autorização de Deus, pela lei de Moisés, para fazer esse serviço. Está tudo pronto para restaurar o templo. O grande problema é que o cara que for restaurar esse templo será o falso Messias, será o anticristo, e será aceito como Salvador porque trouxe paz. Porque a Bíblia chama o Messias de príncipe da paz. Só que é um falso Messias. Amém? Eu vou terminar com isso. Olhe como Deus, o Deus desse mundo, imita e falsifica as coisas do Deus verdadeiro. Jesus Cristo é chamado de a brilhante estrela da manhã. Satanás também é a estrela da manhã, estrela da alva. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Satanás é o leão que está ao derredor. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Satanás é o bode que era solto no deserto por essas alvas. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O falso Jesus Cristo é Barrabás. Marcos é filho, Satanás imita os filhos. Jesus fala: seja prudente como a serpente, simples como as pombas. Satanás se apresenta como uma serpente também. E ele está enviando um falso Messias que vai ser tão sedutor, tão manipulador, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas não vai ser possível, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo te dá o dom de discernimento de Espírito, hein? Porque Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E isso é profetizar em nome de Jesus. Amém. Termino por hoje. Lembre-se, no culto amanhã eu volto. Se Deus quiser. Não culto. A gente vai por esse caminho. Amém? Deus abençoe vocês.